O milagre que mudou a noite de Márcia. Márcia tinha apenas 9 anos, mas já carregava um peso que muitas crianças não conhecem. Todas as noites, sem exceção, ela acordava com as roupas molhadas, o lençol úmido e aquele cheiro que a envergonhava. A enurese noturna, como os médicos chamavam, já durava anos. Sua mãe, Dona Rosa, havia tentado de tudo: remédios, restrição de líquidos à noite, despertadores noturnos, até mesmo castigos brandos, pensando que era preguiça. Mas nada adiantava. As noites de Márcia eram um ciclo de frustração e lágrimas silenciosas. O pior não era só a umidade incômoda ou o trabalho extra de lavar as roupas de cama. Era o olhar dos outros. Na escola, algumas colegas já haviam descoberto, e embora não a zombassem abertamente, os sussurros e risinhos bastavam para fazê-la se sentir diferente, como se carregasse uma mancha invisível. Por que, oh Deus, ela perguntava em suas orações infantis, antes de dormir, com medo de mais uma noite falhada. Dona Rosa, uma mulher simples e trabalhadora, cria Márcia sozinha desde que o marido as abandonara. Ela não tinha estudos, mas tinha fé. Certa tarde, enquanto voltava do trabalho, passou em frente a um prédio modesto, sem cruzes chamativas ou letras garrafais. Só uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. De dentro vinha o som de vozes cantando sem acompanhamento de instrumentos, apenas a melodia pura dos Irmãos Unidos. Algo naqueles hinos a tocou. Ela parou, encostou-se ao muro e ouviu. Era um cântico que falava de confiança em Deus, de que Ele ouve os que clamam. Dona Rosa sentiu os olhos arderem. Talvez aqui, pensou. No domingo seguinte, ela e Márcia entraram tímidas na igreja. O local era simples: bancos de madeira envernizada, paredes claras, sem imagens ou enfeites. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social. Ninguém as olhou com curiosidade excessiva, apenas sorriram com gentileza. Um ancião, homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião. Não havia sermões longos nem gritos, apenas a leitura da Bíblia, hinos cantados com devoção e orações que pareciam sair do fundo da alma. Márcia sentou-se ao lado da mãe, observando tudo. Quando chegou a hora dos testemunhos, alguns irmãos se levantaram e, de pé, contaram como Deus havia os livrado de enfermidades, dívidas ou angústias. Um homem falou de uma dor nas costas que o impedia de trabalhar, uma senhora, de um filho que se afastara de Deus e voltará. Não havia exaltação vazia, apenas gratidão sincera. Márcia apertou a mão da mãe. Mamãe, acho que Deus pode me curar aqui, sussurrou. Dona Rosa abanou a cabeça, emocionada. Vamos pedir a ele, minha filha. Naquela mesma reunião, depois da Santa Ceia, quando os irmãos, em silêncio reverente, partiram o pão e beberam do cálice em memória de Jesus, o ancião anunciou que haveria oração pelos necessitados. Márcia sentiu o coração bater mais forte. Sua mãe a levou pela mão até a frente, onde outras pessoas também aguardavam. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça da menina e orou com voz firme, mas cheia de compaixão. Senhor, olha para esta criança. Tu conheces seu sofrimento. Se for da tua vontade, libera-a deste mal para que teu nome seja glorificado. Outros irmãos se juntaram à oração, repetindo em coro: Amém. Glória a Deus. Márcia fechou os olhos e sentiu uma paz que não entendia. Não foi um raio, não foi um grito. Foi uma certeza quietinha, como se alguém lhe dissesse: confia. Naquela noite, quando se deitou, ela orou sozinha: Jesus, se o Senhor quiser, faz com que eu acorde seca. Mas se não for assim, eu vou continuar te amando. E dormiu. Pela primeira vez em anos, Márcia acordou com o lençol intacto. Assustada, levou a mão até a roupa, seca. Correu até o banheiro, verificou novamente. Nada. Sua mãe, ao vê-la saltitante pela casa, não entendeu de início. Mamãe, eu não molhei a cama, gritou Márcia, os olhos brilhando. Dona Rosa caiu de joelhos e chorou. Não foi só uma noite. Foram 2, 3, uma semana, um mês. O milagre era real. No domingo seguinte, Márcia estava de pé, diante de todos os irmãos, dando seu testemunho com voz trêmula, mas firme. Eu vim aqui com vergonha, mas Deus me curou. Não foi remédio, não foi médico. Foi a oração dos irmãos e a vontade dele. Muitos choravam. O ancião sorriu e disse: assim é o nosso Deus. Ele não desampara os seus. Anos depois, Márcia, já uma jovem batizada nas águas da congregação cristã, olhava para trás e entendia a lição que aquele milagre lhe ensinou. Deus não tira só o sofrimento. Ele nos ensina a confiar nele mesmo quando não vemos a resposta. A enurese havia sido apenas o começo. A verdadeira cura foi o coração dela, que aprendeu a descansar na fé simples, sem alarde, mas profunda, como tudo na CCB.
Até hoje, quando canta os hinos sem instrumentos, quando parte o pão na Santa Ceia, ou quando vê um irmão dando testemunho de pé com humildade, ela se lembra: Deus não precisa de espetáculo para agir. Ele age onde há um coração sincero. E isso, para Márcia, é o maior milagre de todos. Márcia cresceu na igreja, mas a vida não ficou fácil depois daquele milagre. Aos 18 anos, veio uma prova que abalou até os mais firmes. Seu pai, um homem trabalhador e fiel, recebeu o diagnóstico de uma doença grave. Os médicos deram pouco tempo. A família se reuniu em oração, como sempre fizera, mas dessa vez o medo batia mais forte. Será que Deus vai ouvir de novo? Ela se perguntava em silêncio, enquanto via a mãe chorar no canto da sala. Na congregação, os irmãos não ofereceram palavras vazias. Ninguém prometeu cura imediata, mas todos se ajoelharam juntos como uma só família. O ancião, o mesmo que anos antes orara por sua enurese, colocou a mão no ombro dela e disse: Filha, a fé não é a certeza de que as coisas sairão como queremos, mas a confiança de que Deus sabe o que faz. Aquilo doeu, mas também acalmou. Os dias se passaram. Seu pai piorou. Márcia viajava todas as semanas para o hospital, levava a Bíblia, lia salmos baixinho ao lado da cama. Até que numa tarde, enquanto seguira a mão dele frio e fraco, ele abriu os olhos e sussurrou: Não chore, minha filha. Se for hoje, eu vou descansar. Mas se for amanhã, louvarei a Deus de novo. Aquela paz o incomodou. Como ele podia estar tão tranquilo? Naquela noite, enquanto a família velava, um irmão da igreja chegou sem aviso. Trouxe apenas um copo d'água e uma palavra: Deus me mandou dizer que ele está aqui. Ninguém entendeu bem, mas algo mudou no ar. O pai de Márcia adormeceu mais sereno. E contra todas as expectativas começou a melhorar. Lento, como um broto que rompe o asfalto, mas melhorou. Os médicos se surpreenderam. Não tem explicação, disseram. Mas eles sabiam. Anos depois, já com o pai recuperado e ativo na igreja, Márcia casou-se com um jovem que também crescerá na congregação. No dia do casamento, enquanto esperava na sala dos noivos, uma irmã mais velha se aproximou e lhe deu um lenço bordado com as palavras: Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Filipenses 1:6. Ela sorriu, porque reconheceu aquele versículo. Era o mesmo que o ancião citara quando ela era criança, envergonhada por molhar a cama. Agora, como mãe, Márcia via sua filhazinha de 5 anos orando antes de dormir, com as mesmas palavras simples que ela aprendeu: Jesus, obrigada por hoje. Ajuda a mamãe e o papai a te servir. E ela entendia que o milagre não era só o que Deus fazia por elas, mas o que ele fazia nelas. A fé que herdara não era um escudo contra a dor, mas uma luz que mostrava que mesmo no escuro, Deus estava ali, quieto, firme, como silêncio entre os hinos cantados à capela. Certa vez, uma visita nova na igreja lhe perguntou: Como vocês conseguem crer assim, sem nada de extraordinário? Márcia olhou para o salão cheio de pessoas comuns, de mãos calejadas e sorrisos cansados, e respondeu: O extraordinário é justamente isso, Deus usar o simples para mostrar seu poder. Aqui, ninguém é herói. Só somos vasos. E apontou para a mesa da Santa Ceia, onde o pão partido falava mais alto que qualquer sermão. Porque no fim o maior milagre não era a cura do corpo ou a solução dos problemas. Era a certeza de que em meio à vida comum, com suas contas a pagar, suas noites mal dormidas e seus medos, havia um que nunca os deixaria sozinhos. E isso para Márcia bastava. Naquela mesma semana, enquanto Márcia ajudava a organizar as cadeiras após o culto, uma mulher entrou correndo na igreja, os olhos vermelhos de tanto chorar. Era Dona Rosa, uma senhora que vendia salgados na feira e que há meses não aparecia por ali. Pastor, preciso de ajuda. Ela gritou, segurando o braço como se algo a machucasse. O pastor se aproximou e Márcia, sem pensar 2 vezes, correu para buscar um copo d'água. Dona Rosa contava entre soluços que há 3 dias, uma dor insuportável havia tomado seu braço direito. Já tinha ido ao posto de saúde, tomado remédios, feito compressas, mas nada adiantava. Não consigo mais trabalhar, não consigo nem pegar minha bolsa, ela dizia enquanto as lágrimas escorriam. Márcia então olhou para o pastor e com uma calma que só quem já viu Deus agir tem, disse: Vamos orar. Agora. Eles se ajoelharam ali mesmo, no meio do salão ainda com cheiro de café da comunhão. O pastor impôs as mãos sobre o braço de Dona Rosa e começou a clamar em voz firme: Senhor, o Senhor é o Deus que sara. Não há dor que resista ao seu toque. Márcia fechou os olhos e sentiu mais uma vez aquela paz que só vem quando a gente sabe que não está sozinho. De repente, Dona Rosa soltou um grito não de dor, mas de espanto. A dor foi embora. Ela exclamou, movendo o braço para cima e para baixo, como se testasse um milagre. Sumiu.
Sumiu tudo. O salão, que antes estava quieto, encheu-se de glórias a Deus. Alguns irmãos que ainda estavam por perto correram para abraçá-la, outros choravam. Márcia sorriu, porque aquilo não era surpresa para ela. Já tinha visto Deus fazer coisas assim antes, no detalhe no cotidiano, onde menos se espera. Dona Rosa voltou à igreja no domingo seguinte, dessa vez não com lágrimas de dor, mas com um sorriso largo e uma bandeja de coxinhas. Trouxe para agradecer. Ela dizia, distribuindo para todos. Durante o testemunho, ela subiu ao púlpito e contou como, depois daquela oração, não só a dor tinha ido embora, como ela havia conseguido vender mais na feira do que nos últimos meses. Deus não só sarou meu braço, sarou minha vida. Ela dizia, e o povo respondia com amém. Márcia observava tudo daquele cantinho onde sempre ficava, perto dos bancos de trás. Não era uma mulher de muitas palavras, mas seu coração transbordava. Porque ali, entre paredes simples e gente comum, ela via o que muitos não enxergavam, que Deus não precisa de holofotes para fazer milagres. Ele age no silêncio da fé, no aperto de mão de quem não desiste, no pão partido que alimenta não só o corpo, mas a esperança. E assim, mais uma história se juntava às outras, as curas, as libertações, as vidas transformadas que aquele lugar guardava. Não eram contos de fadas. Eram provas de que quando a gente entrega o pouco que tem, Deus multiplica. E isso, para Márcia, era mais do que suficiente. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do hino de encerramento ainda ecoavam no salão, Márcia sentiu algo diferente no ar. Era como se uma brisa suave, quase imperceptível, tivesse passado por ali e sussurrado algo só para ela. Ela olhou para as mãos, ainda marcadas pelos anos de trabalho duro, dedos grossos, unhas desgastadas, pele ressecada pelo sol e pela lixa de construir a vida quase sozinha. Mas naquela hora, uma paz estranha encheu seu peito, como se Deus estivesse dizendo, agora é a sua vez. Márcia não era de se expor. Nunca tinha subido ao altar para pedir oração, nem mesmo quando o médico falou que suas dores nas costas eram degenerativas, e que ela teria que aprender a conviver com elas. Remédio para o resto da vida, dissera o homem de jaleco branco, enquanto ela apertava os lábios para não chorar. Mas naquela noite, sem entender direito por que ela se levantou. Os pés que antes pareciam presos ao chão, agora a levavam quase sozinhos até a frente da igreja. O pastor, ao vê-la se aproximar, sorriu como quem já sabia. Não precisou perguntar nada. Bastou estender a mão e dizer, a fé de vocês está sendo ouvida, irmã. Deus não esquece de ninguém. E então, com uma simplicidade que só os grandes milagres têm, ele impôs as mãos sobre os ombros de Márcia e orou. Não foram palavras bonitas ou cheias de requebros, era uma conversa direta de filho para pai, como quem pede pão e sabe que vai receber. De repente Márcia sentiu um calor se espalhar pelas costas, como se alguém tivesse passado um ferro quente, mas sem dor, só alívio. Ela tentou se mover hesitante, como quem testa um membro adormecido. E então, nada doía. Não era só a dor que tinha sumido. Era como se as vértebras, antes rígidas como pedra, tivessem voltado a ser flexíveis. Ela girou o corpo para a esquerda, para a direita, se curvou devagar. Os irmãos ao redor começaram a murmurar, alguns chorando, outros louvando em voz alta. Glória a Deus! Gritou uma senhora de cabelos brancos, enquanto Márcia, com lágrimas escorrendo, só conseguia balbuciar. É verdade, é verdade. Nos dias que seguiram, os vizinhos notaram a mudança. Márcia, que antes se arrastava para varrer a calçada, agora se movia com leveza. A dona do mercadinho da esquina, que via há anos ela comprando analgésicos aos montes, perguntou incrédula, o que você fez, Márcia? Cirurgia? Ela só sorriu e respondeu, fui à Universal. Deus me curou. A mulher, que sempre torcia o nariz para essas coisas de igreja, ficou calada, mas guardou aquilo no coração. Mas o milagre de Márcia não parou aí, porque quando Deus toca uma vida, ele não faz pelas metade. Pouco tempo depois, seu filho mais velho, que há anos vivia nas ruas, apareceu em casa. Magro, sujo, com os olhos fundos de quem já viu demais, mas vivo. Mãe, eu tive um sonho. Ele começou a dizer, e Márcia soube, sem sombra de dúvida, que aquele também era um toque de Deus. O rapaz, que nem lembrava mais como era sentar à mesa de uma refeição em família, agora chorava enquanto comia o arroz com feijão que ela havia feito a comida simples, mas que para ele tinha gosto de perdão. Na igreja, quando Márcia subiu para dar seu testemunho, não teve vergonha. Falou das dores, do filho, dos anos de luta. Mas falou também da mão de Deus que a levantou quando ela já não tinha mais forças. Eu não tenho estudo, não tenho dinheiro, não tenho nada que o mundo valoriza, ela disse, segurando o microfone com as mãos que agora não tremiam mais. Mas tenho Jesus. E isso é tudo.
E assim, entre aplausos e lágrimas, mais uma história se juntava às outras. Porque na Universal milagre não é coisa rara, é rotina. É o viciado que volta para casa limpo, é a mãe que recebe o filho de volta, é o corpo que se levanta quando os médicos já tinham desistido. É Deus mostrando, mais uma vez, que Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E Márcia, que antes se escondia nos bancos de trás, agora era uma das primeiras a chegar. Não para receber, mas para dizer a quem chegava com o coração partido: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Basta acreditar. Márcia não imaginava que aquelas palavras mudariam não só a vida dela, mas a de tantos outros. Porque Deus não usa só os grandes pregadores ou os que têm diplomas na parede, Ele usa quem se entrega de verdade. E ela, com sua simplicidade e sua fé inabalável, tornou-se um farol na igreja. Um domingo, enquanto ajudava a organizar os assentos antes do culto, uma mulher chamada Rosa se aproximou. Seus olhos estavam inchados de chorar, as mãos apertavam com força uma foto amassada. Irmã, eu não aguento mais, ela sussurrou, a voz quebrada. Meu marido sumiu há 3 meses. Dizem que ele tá nas drogas, que tá morando na rua. Eu já procurei em tudo quanto é lugar, mas ninguém sabe de nada. Só Deus pode me ajudar agora. Márcia olhou para aquela dor como se estivesse vendo seu próprio passado. Pegou as mãos de Rosa e disse com firmeza: então vamos levar isso para Jesus. Hoje mesmo. Não esperou o culto começar, levou Rosa até o altar, ajoelhou ao seu lado e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram gritos de uma alma que já tinha visto Deus agir. Senhor, o Senhor sabe onde ele está. Traga ele de volta, como o Senhor trouxe a minha filha. Não deixe o inimigo roubar essa família. Os irmãos ao redor se juntaram à oração. Alguns choravam, outros declaravam: ele vai voltar, em nome de Jesus. Rosa, que tinha chegado ali sem esperança, agora sentia algo estranho no peito, uma paz que não fazia sentido, dado o desespero que a consumia. 3 dias depois, enquanto Rosa voltava do trabalho, viu um vulto familiar sentado na calçada perto de sua casa. Um homem magro, sujo, com barba por fazer, mas com os mesmos olhos que ela amava. Era ele, seu marido vivo. Quando seus olhares se encontraram, ele se levantou tremendo e caiu em seus braços. Me perdoa, eu não aguentava mais aquela vida, ele chorou. Mas ontem à noite, sonhei com uma mulher loira orando por mim. Ela gritava que Deus ia me tirar dali. Acordei e não consegui ficar. Algo me puxou para casa. Rosa não precisou explicar. Ela sabia quem era aquela mulher loira do sonho. E assim, mais um milagre foi contado nos corredores da Universal. Mas dessa vez, não foi só a história de uma família restaurada, foi o testemunho de como Deus usa os que foram usados por Ele. Márcia, que um dia achou que não servia para nada, agora via que sua vida quebrada era justamente o que Deus precisava para consertar a de outros. Porque na Universal, ninguém é pequeno demais para ser usado. O que importa não é de onde você veio, mas para onde Deus quer te levar. E se você der um passo de fé, Ele faz o resto. E Márcia continuou ali toda semana, com um sorriso no rosto e uma palavra certa na hora certa. Porque ela tinha aprendido, quando Deus muda uma vida, não é só para salvar aquela pessoa, é para salvar muitas através dela. O encontro que fechou o círculo. Aquela tarde, enquanto Márcia orava no altar, sentiu um toque suave no ombro. Ao virar-se, seus olhos se encontraram com os da mulher loira do sonho, agora com o rosto marcado por lágrimas, mas também por uma paz que só quem é libertado conhece. Eu sonhei com você, sussurrou a estranha, segurando seu braço como se o conhecesse há anos. Você me disse que Deus não tinha esquecido de mim. E hoje aqui estou. Era ela a mesma que anos antes, Márcia viu em visão, quando ainda duvidava que sua voz pudesse fazer diferença. A mulher contou que após o sonho, começou a frequentar a igreja, e ali, entre louvores e palavras de fé, encontrou a força para deixar um casamento abusivo e reconstruir sua vida. Você foi a ponte, disse, apertando suas mãos. Deus usou suas cicatrizes para sarar as minhas. A reflexão que ficou. Naquele dia, Márcia entendeu. Os milagres não são apenas eventos, são sementes. Deus não a resgatou do vício e da solidão apenas para preencher seu vazio, mas para que, através dela, outros vissem que nenhuma história está perdida. O Altíssimo não precisa de heróis perfeitos. Ele escolhe vasos quebrados para mostrar que sua luz brilha mais forte nas rachaduras. A lição que transforma. Se hoje você acha que seu passado desqualifica, lembre-se de Márcia. Deus não apaga sua história, Ele a reescreve. O que o inimigo quis usar para destruir, o Senhor transformará em testemunho. Basta um passo de fé. O resto, Ele já providenciou.
E assim, entre abraços e lágrimas no templo, mais uma alma descobriu: na Universal, os ninguéms se tornam instrumentos. E os finais felizes começam quando entregamos nossas dores nas mãos dele. Porque o maior milagre não é mudar uma vida, é usá-la para mudar muitas.